Meu amigo, meu aluno, meu professor, a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos início a mais uma lição do segundo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical do ano de 2026. Deixe aqui no comentário como tem sido esse trimestre da Escola Bíblica aí na igreja onde você congrega. Também deixe no comentário onde você congrega, em qual estado, em qual país, em qual cidade, em qual município, de onde você tem nos acompanhado. Meu amigo, hoje nós vamos dar início à nossa lição de número 5, que será ministrada no dia 3 de maio de 2026. Lição que tem por tema o juízo contra Sodoma e Gomorra. Eu sou Regis Souza, presbítero na Primeira Igreja Assembleia de Deus em Onápolis, sul da Bahia, presidida pelo pastor Antônio Sintra. Texto áureo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição está em Gênesis, capítulo de número 18 e o versículo de número 32. Verdade prática: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo de número 18, do versículo 23 ao versículo de número 32. Meu amigo, sempre que você for fazer a leitura bíblica em classe, sempre peça para que o aluno faça a leitura sempre um após o outro, porque assim a sua aula ela já começa sendo mais dinâmica e mais participativa. E detalhe, não se esqueça de fazer o acompanhamento da leitura bíblica diária, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, para que no domingo você tenha mais subsídios bíblicos para fazer a aplicação da aula. Essa lição de número 5, ela tem 3 objetivos e cada objetivo precisa ser alcançado ao final de cada tópico. O primeiro objetivo da nossa lição é o objetivo de mostrar que Deus enviou os seus anjos para visitarem a tenda de Abraão. Segundo objetivo, explicar que Deus anunciou a Abraão o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. Terceiro objetivo, refletir a respeito do juízo de Deus contra Sodoma e Gomorra. Meu amigo, nessa lição revela algo muito sério sobre Deus. Ele é amoroso, paciente e misericordioso. Existe um erro muito comum hoje em dia de apresentar um Deus que só perdoa, mas a Bíblia mostra um Deus que espera, avisa, dá tempo e também julga. Sodoma e Gomorra não foram destruídos de repente. Antes do juízo, houve visita, houve aviso, houve intercessão. E isso nos ensina que Deus nunca age sem antes dar uma oportunidade. O problema não é Deus falar. O problema é quando o homem decide não ouvir mais a voz de Deus. Porque Deus continua falando, mas a grande questão é: você está ouvindo? Primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição nos diz: os anjos visitam Abraão. Esse primeiro tópico ele é dividido em 3 subtemas. Primeiro, Abraão recebe a visita dos anjos. Segundo, a hospitalidade de Abraão. Terceiro, o riso de Sara. Meu professor, a narrativa começa com algo aparentemente simples, mas profundamente espiritual. Deus decide visitar Abraão. Isso mostra que, antes de tratar com cidades, Deus trata com homens. Antes do juízo cair sobre Sodoma, Deus passa pela tenda de Abraão. E isso revela que quem tem intimidade com Deus recebe direção antes dos acontecimentos. Abraão não sabia que estava recebendo visitantes celestiais, mas mesmo assim,
demonstrou algo muito poderoso: hospitalidade. Ele não tratou aqueles homens como indiferença, ele serviu, cuidou e honrou. Abraão não sabia que estava recebendo visitantes celestiais, mas mesmo assim demonstrou algo muito poderoso: hospitalidade. Ele não tratou aqueles homens como indiferença, ele serviu, cuidou e honrou. Isso revela o caráter de alguém que anda com Deus, porque espiritualmente, de verdade, aparece nas atitudes simples. E no meio desse cenário surge algo humano. Sara ri, não é um riso de alegria, é um riso de incredulidade. Ela ouviu a promessa, mas olhou para a realidade. Isso mostra como muitas vezes estamos perto da promessa, mas ainda lutamos contra a dúvida. Exatamente nesse ponto que percebemos algo extremamente profundo. Deus não rejeita Sara por causa do riso, mas confronta, porque Deus não ignora a nossa incredulidade. Deus trabalha nela. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 13, e o versículo de número 2, ele diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico da nossa lição diz: Deus anuncia seus planos a Abraão. Esse segundo tópico é dividido em 3 subtemas. Primeiro, o anúncio da destruição. Segundo, o pecado leva à destruição. Terceiro, a intercessão. Meu professor, Deus decide revelar a Abraão o que estava prestes a fazer com Sodoma. Isso é muito forte porque mostra que Deus compartilha seus planos com alguém que anda com ele. Abraão não era apenas um servo, ele era alguém que tinha relacionamento com Deus. O anúncio da destruição não vem do nada. O texto deixa claro que o pecado de Sodoma havia chegado a um nível extremo. Isso nos ensina que o pecado não é algo isolado, ele cresce, se acumula, e quando não há arrependimento, gera consequências trágicas. E então, nós percebemos uma das cenas mais profundas das Escrituras. Abraão intercedendo. Ele começa a negociar com Deus, não por rebeldia, mas por compaixão. Ele tenta encontrar uma forma de livrar a cidade. E isso revela o coração de quem anda com Deus. Quem conhece Deus não se alegra com juízo, se move em intercessão. No meio de tudo isso, fica claro que Deus estava disposto a poupar. Se houvesse justo, ou seja, o problema nunca foi a falta de misericórdia divina, mas a ausência de arrependimentos humano. Em Romanos, no capítulo 6, e o verso de número 23, Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus ainda procura pessoas que se coloquem na brecha. O mundo pode estar corrompido, mas a pergunta é: quem está intercedendo por ele? É um excelentíssimo ponto para você tratar aí com a sua classe. Terceiro tópico da nossa lição: a destruição de Sodoma e Gomorra. Esse terceiro tópico é dividido em 3 subtemas. Primeiro, Deus é fogo consumidor. Segundo, uma catástrofe sem igual. Terceiro, transformada em estátua de sal. Meu professor, chega o momento do juízo e aqui nós percebemos algo que muitos não gostam de falar. Deus também julga. A mesma mão que abençoa é a mão que pesa quando o pecado persiste e rejeita o arrependimento. A destruição de Sodoma e Gomorra não foi algo comum, foi uma intervenção direta de Deus, mostrando que ele não é indiferente ao pecado. Quando a maldade ultrapassa limites e não há resposta ao arrependimento, o juízo se torna inevitável. E mesmo no juízo, ainda percebemos a sua misericórdia.
Ló e sua família são retirados. Isso mostra que Deus sabe livrar os justos no meio do caos. Mas há uma condição: obedecer completamente. A esposa de Ló olha para trás. E isso revela algo profundo. O corpo saiu de Sodoma, mas o coração ficou por lá. Como diz muitos pregadores, Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de Israel. Essa frase, ela é replicada em vários contextos. Por exemplo, em um contexto de livros relacionados a finanças, alguns dizem: o pobre saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu dele. No contexto cristão, nós usamos a expressão saiu do mundo, mas o mundo não saiu do indivíduo. No contexto da história de Ló, a mulher saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu da mulher. Olhou para trás e, infelizmente, virou uma estátua de sal. É um excelentíssimo ponto para você trabalhar e desenvolver como a classe na escola bíblica. Porque olhar para trás custou muito caro para ela. Ela se transforma em estátua de sal, não por um simples olhar físico, mas por uma ligação emocional com aquilo que Deus estava julgando. Hebreus capítulo 12, versículo 29, a Bíblia diz: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Meu professor, não adianta sair do pecado e continuar olhando para ele com saudades. Quem quer viver o novo de Deus precisa romper de verdade com o seu passado. Em conclusão, meu amigo, Sodoma e Gomorra não foram destruídas por falta de aviso, foram destruídas por rejeição ao arrependimento. Deus visitou, Deus falou, Deus deu oportunidade, mas não houve mudança. Deus ainda é o mesmo hoje. Ele continua sendo misericordioso, ele continua dando tempo, mas o tempo não é infinito. E a pergunta não é se Deus fala, a pergunta é: o homem está disposto a ouvir e mudar? E chegará um tempo que não haverá mais tempo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua classe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe um like, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo com mais alguém.